Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática, e hoje eu trouxe para você a relação fundamental da trigonometria. Meu amigo, não é pouca coisa não, é muita coisa, beleza? Então a gente vai estudar essa relação que é essencial dentro da trigonometria, show? Mas antes disso, roda a vinheta. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Imagine, vamos lá, hein? Que você tem um ângulo qualquer aqui, ok? E esse ângulo eu vou dar o nome para ele aqui de alfa. Perfeito? Tu concorda comigo que isso aqui esse pontilhado é o raio e ele vale 1? Perfeito? Tá. Nesse pontinho aqui, eu consigo descobrir quanto vale isso aqui, ó. Esse cara que eu estou traçando está no eixo do cosseno. Então, isso aqui nada mais é do que o cosseno de alfa. Perfeito? Se eu quero descobrir o seno de alfa, eu vou no eixo do seno, que está aqui. Seno, beleza? E sei que isso aqui é o seno de alfa, que pode ser também dito por isso aqui. Aqui é 90 graus e aqui é o seno do ângulo alfa. Fechou? Tu está enxergando aqui um triângulo retângulo? Ó o triângulo retângulo aqui. Que tem cateto seno, cosseno e hipotenusa 1. Então, meu amigo, vamos tirar aqui e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Se eu aplico o teorema de Pitágoras, eu fico que um cateto ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, eu vou falar que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Pessoal, isso é muito importante. Beleza? Cuidado, tá? Quando a gente fala do seno e do cosseno, em cada quadrante tem uma questão do sinal. Então, vamos dar uma lembrada aqui rapidinho. Ó, presta atenção. Quando eu tenho a circunferência trigonométrica, tu sabe que aqui é o cosseno, aqui é o seno, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Já é? Muito bem. Tu sabe que aqui é o lado positivo, ok? Valores positivos. Para cima são os valores positivos, para a esquerda os negativos e para baixo também tem os negativos. Ok? Tá. Então, vamos fazer uma circunferência maior aqui para ver se dá para enxergar. Eita, que ficou feio, mas tá valendo. Quando eu falo cosseno e seno, quando eu falo do primeiro quadrante, no primeiro quadrante, eu tenho o seno para cima e o cosseno para a direita. Então, eu tenho seno positivo, cosseno positivo. Show? No segundo quadrante, seno, cosseno. Eu tenho cosseno para a esquerda, negativo, e o seno para cima, positivo. No terceiro quadrante, eu tenho o seno para baixo, negativo, e o cosseno para a esquerda, negativo. E no quarto quadrante, seno, cosseno, eu tenho cosseno para a direita positivo e o seno para baixo negativo. Isso vai ser importante na hora da gente resolver os exercícios, tá? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício número 1 aqui. Olha o que ele fala. Sabendo que o seno de x é 4/5 e o ângulo x, né, está variando de π sobre 2 a π, calcular o valor do cosseno de x e tangente de x. Gente, isso aqui é a parte importante do exercício. Eu tenho que saber aonde o ângulo está localizado, se é no primeiro, no segundo, no terceiro ou quarto quadrante. Então, vamos primeiro logo situar isso aqui para saber. Ó, esse cara está falando que tem isso aqui, ó, circunferência trigonométrica. Vamos lembrar aqui quanto vale? Aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o 2π.
Tu concorda que ele está falando que esse ângulo está entre π sobre 2 e π? Ou seja, ele está no segundo quadrante? E nós acabamos de ver que no segundo quadrante eu tenho uma característica. Ó. Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Eu tenho o seno positivo, cosseno negativo, e a tangente vai ser a divisão do seno pelo cosseno. É, maluco. E aí vai ser negativo. Ok? Então, vamos aplicar agora aquela relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. No lugar do seno, eu coloco 4/5. Então, vai ficar assim, ó, 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Muito bem. Esse 2 vai elevar o 4 e o 5. Então, olha só, presta atenção. 4 ao quadrado, se tu falar 8, toma uma moca. 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa fração vai vir para a direita trocando o sinal. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 16 sobre 25. Cosseno ao quadrado de x vai ser... Ó, a gente pode fazer número misto aqui, ó. Repete o denominador e vai fazer essa continha aqui, ó. Se liga só. 25 vezes 1 e diminuiu 16. Então, vai ficar assim, ó. 25 vezes 1 menos 16. Cosseno ao quadrado de x vai ser 25 vezes 1 é o 25, menos o 16 sobre 25. Tranquilo? Tá acompanhando? Beleza. Então, ó, cosseno ao quadrado de x vai ser 9 sobre 25. Mas o cosseno não está ao quadrado, então a gente vai jogar uma raiz. Vai ficar assim, ó, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 por 25. Cosseno de x vai ser igual. Aqui que vem a sacada, pessoal. Esse mais ou menos, ele é importante ser colocado. E aí você vai analisar se é positivo ou negativo de acordo com o quadrante. Se ligou? Então, aqui eu sei que o cosseno é negativo, tá vendo? Ó, cosseno negativo. Então, o que eu vou utilizar do cosseno é o menos raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Achei o valor do cosseno. Show de bola, né? Para descobrir a tangente, vamos lá. Tangente de x vai ser o seno de x sobre o cosseno de x. Então, isso aqui vai ser o seno que o exercício deu, 4/5. E o cosseno que você descobriu, 3/5. Beleza? Divisão de fração. Mas tu pode andar um pouquinho mais rápido, ó. Tá dividido por 5, dividido por 5. Simplifica. E aí você vai ficar com menos 4/3. Tá respondida a tangente de x. Tio Fábio, ó, não gostei dessa tua simplificação, não. Então, tu vai fazer isso aqui, ó. Se liga aqui. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda lá. Em cima, embaixo, embaixo. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. Em cima vai ficar 4 vezes menos 5 sobre 5 vezes 3. Então, aqui ficou, ó, simplificando, menos 4 sobre 3. Chegamos no mesmo resultado. Já é? Muito bem. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, demorou. Tum, tá. Olha lá. Para todo x pertencente aos reais, essa expressão é igual. Pessoal, antes da gente resolver, eu tenho a soma do seno e cosseno ao quadrado. E tenho seno menos cosseno ao quadrado. Isso é produto notável, tem que lembrar, ó. A mais b ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E quando aqui no meio é menos, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Fechou? Guarda isso aqui. A gente vai precisar para resolver essa questão. Bom, vamos lá. Então, aqui ficou, ó, quadrado do primeiro. Estou resolvendo essa primeira partezinha aqui, hein? Seno ao quadrado de x mais 2 vezes eles dois, ó, 2 seno de x, cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Isso foi a primeira parte. Agora eu vou resolver a segunda parte. Quadrado do primeiro, seno ao quadrado de x, menos
2 vezes o seno de x cosseno de x mais o segundo ao quadrado. Ok? Presta atenção no que eu vou te mostrar. Vê se esse cara aqui não é igualzinho a esse cara aqui. Só que está com o sinal oposto. Então, eu posso simplificar os dois. Ó. Eu posso tirar esse cara daqui, cancelando com esse. E aí sobrou para mim o seguinte, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Só que eu sei que esse cara aqui vai ter que ser 1, porque a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E esse cara aqui também vale 1. Então, o resultado disso vai ser 2. Alternativa certa, letra C. Beleza, galera? Foi? Foi? Vamos para mais um. Aqui. Esse aqui é para a gente praticar mesmo. Ó, se o cosseno de x é menos 1/4, então cosseno de x é menos 1/4, e x está no terceiro quadrante, vamos lembrar o que isso significa. Se ele está falando em terceiro quadrante, ele está falando um cara que está localizado aqui. Eu sei que aqui é o cosseno, aqui é o seno. Galera, a ideia não é decorar, é você pensar em cima disso aqui que eu estou mostrando. Ó. O seno é negativo e o cosseno também é negativo. Então, quando eu fizer o valor do seno, tem que ser um número negativo. Eu já posso eliminar a letra B, ó, tá fora a letra B e tá fora a letra E. Né? Porque o seno tem que ser um valor negativo. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais o cosseno é menos 1/4 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais, vamos lá, número negativo ao quadrado fica positivo, ok? 1 ao quadrado é 1 e 4 ao quadrado é 8. Não, tô zoando, 16. Igual a 1. Então ficou seno ao quadrado de x igual a 1 menos essa fração que veio negativa. Vamos fazer número misto? Então, ó, repete o 16 e vai fazer, ó, 16 vezes 1, vamos anotar aqui, ó, 16 vezes 1, menos 1, que é o que tinha ali em cima. Então, seno ao quadrado de x vai dar 15 sobre 16, beleza? Só que o seno está ao quadrado, então a gente joga uma raiz. Então, vai ficar seno de x igual a mais ou menos raiz de 15 sobre 16. Eu já sei que eu tenho que usar o seno negativo, perfeito? Então, menos raiz quadrada de 15 deixa. E raiz quadrada de 16 é o 4. Vê se tem isso aí. Alternativa correta, letra D. Foi? Beleza. Vamos fazer o último exemplo aqui, galera. Vamos lá, não desanima não. Seno de x é igual a 2a. Cosseno de x é raiz quadrada de 2a menos 1. Então, a é necessariamente igual a... Eita! Vamos lá, vamos com calma. Eu sei a relação fundamental, que fala isso aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu sei que é igual a 1. E eu sei quanto vale o seno, que é 2a. Só que isso está ao quadrado. O cosseno é raiz de 2a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Isso é igual a 1. Tio Fábio, vai cair numa equaçãozinha do segundo grau. Muito bem. Ó, raiz corta com esse quadradinho. E esse 2 eu elevo o 2 e elevo o a. Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, mais 2a, menos 1, igual a 1. Esse 1 vem para cá negativo, então vai ficar 4a ao quadrado, mais 2a, menos 1 igual a 0. 4a ao quadrado, mais 2a menos 2, igual a 0. Caiu numa equação do segundo grau, que tu sabe resolver. Se você quiser, para diminuir os valores, você pode simplificar, dividir geral por 2. Então, aqui vai ficar 2a ao quadrado, mais a, menos 1, igual a 0. E vamos agora achar o delta. Delta é dado por que fórmula? Fala pro tio, vai. Muito bem. B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Tio, eu esqueci, ó.
o A vale 2, o B vale 1 e o C vale menos 1. Então, ó, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, meu delta ficou 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Delta deu 9. Show? A fórmula resolutiva fala que é menos B, então menos 1, mais ou menos raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes o A, que é 2. Isso vai ficar, ó, menos 1, mais ou menos 3 sobre 4. Daqui eu tenho duas possibilidades. O primeiro diz que eu vou fazer essa continha com sinal de mais, ó, menos 1 mais 3 sobre 4. E a segunda solução eu faço com sinal de menos. Então, vai ficar menos 1 menos 3 sobre 4. Aqui vai dar 2 sobre 4. Aqui vai dar menos 4 sobre 4, que é menos 1. E ali 2 sobre 4 eu posso simplificar por 2. E esse cara vai dar meio. Então, eu tenho que achar a alternativa que tem solução menos 1 e meio. A alternativa correta, letra C. Beleza? Pessoal, é isso aí. Falamos da relação fundamental da trigonometria. Assunto muito importante. Ok? Galera, dá um like, compartilha. Vamos bombar esse canal, tá, gente? Eu quero 200 mil inscritos. Eu já falei isso, não é brincadeira, não. Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu.